Bom dia, eu sou Sheilane Coutinho, sou acadêmica do curso de Filosofia da Federal, pelo Polo do Buriti, pela UAB, e a gente estuda em EAD. A gente está fazendo aqui um resumo das aulas que a gente fez remota, do estágio remoto que a gente teve por conta da pandemia. A gente ficou sem poder ir para a sala de aula, e aqui é só um resumo para poder esclarecer os conteúdos, para colocar no YouTube dos alunos que não puderam participar da aula, tá? Lembrando que a supervisão de tudo isso que está acontecendo é do professor Isael Miranda, tá? Professor da disciplina de filosofia. Eu vou iniciar com a abertura dos slides para a gente iniciar o resumo das aulas. Bom, a acadêmica que fez, a gente fez todo esse trabalho com a Silvandira Teixeira, que hoje não está podendo participar da apresentação, e por questão de saúde, e eu, Sheilane Pereira Coutinho, tá? No caso, a gente é acadêmico do curso de filosofia, né, do Polo Buriti dos Lopes, tá? Vamos iniciar. Bom, no dia 3/12, a gente falou sobre a linguagem do pensamento na filosofia, que é tão importante, né, essa expressão no mundo, né? Porque a filosofia, a gente sabe que é um questionamento, é uma filosofia, mas, acima de tudo, a gente sabe que são coisas que são necessárias a ser colocadas em pauta, né? Que é a forma da linguagem, a dialética, né? A maiêutica. Então, tudo isso é importante dentro da filosofia para que se faça presente. Aí tem as discussões do empirismo e intelectualismo. O empirismo, ele repete só as palavras, né? As palavras repetidas são os sons, né? São palavras, né? A repetição de sons forma palavra. E o intelectualista não, isso que para você falar, oralizar, é necessário você pensar, você escrever e, acima de tudo, você tem uma argumentação maior. Porque, na realidade, a nossa consciência é necessário ouvir, escrever e ler para poder você falar. E a gente falou também da história de Ella Keller, que ela é uma criança que não falava, ela era muda, né? Não falava, não expressava, ela não ouvia e era cega. E ela conseguiu o desenvolvimento dessa linguagem através do tato. Com a professora dela, que ela desenvolveu Libras, e também desenvolveu Braille. Então, é importante você saber o papel do professor dentro de uma sociedade, mesmo que a criança tenha dificuldade, ou seja, nascer com deficiência, né? Faz com que o profissional, a mais importante, né, que o profissional seja consciente, né, para ensinar essa criança a se desenvolver diante do mundo. Bom, no dia 10/12, a gente, com a turma do terceiro ano, a gente falou, debatemos, né, iniciamos com o debate da consciência sobre o conhecer tudo. A consciência não conhece tudo porque o conhecimento é ilimitado. Aí falamos da psicanálise de Sigmund Freud, né, que ele fala da questão dos sonhos, né, que a gente, através do sonho, a gente demonstra os nossos melhores desejos, né, e a gente expressa. E falamos também da alienação social, divisão social e ideologia. Bom, os três a gente vai resumir em um só. Bom, a alienação social e a divisão social fala sobre a questão de poucos mandarem, né, a grande massa, né, que a sociedade se acaba sendo escravizada diante dessas pessoas, e que Marx, né, um filósofo, e Fernbeck, que eram os amigos dele, né, começou a desenvolver escritos, fazer greves, né, pela busca de direitos humanos, pelas questões trabalhistas, né, então tudo isso se desenvolveu nessa época, né. E a ideologia nada mais é do que o resumo, né? Ou seja, a função principal da ideologia é ocultar e dissimular divisões sociais políticas, dando aparência de indivisão social e diferenças naturais entre os seres humanos. Ou seja, que tudo isso é normal, mas na realidade não é. É tanto que a gente trabalhou a música do Cazuza, Ideologia, e O Tempo Não Para, que fala bastante dessa questão social, né? E as pessoas se acharem, né? Ficar no topo e usarem, né? Escravizar a grande massa, que é errado, a gente tem que lutar pelos direitos. Bom, no dia 17/12, a gente trabalhou a metafísica, a crítica, o surgimento da ontologia de Parmênides de Leia, a filosofia do senso comum. Bom, a metafísica nada mais é do que a questão do ser, né? Do ser, de uma forma geral, né? Do que é importante você saber, da sua essência metafísica, né? E a crítica, ela vem do Kant, que fala, que ele até resume, né? Numa forma
legal sobre o conceito de metafísica, que ele fala que é o conhecimento da nossa própria capacidade de conhecimento, ou seja, a nossa própria capacidade de conhecer a metafísica, né? E é bem interessante que Kant trabalha a metafísica de uma forma, nas suas obras, como a razão pura, a questão da crítica, de uma forma geral, entendeu? Aí vem o surgimento da ontologia de Parmênides de Leia, que é a questão do ser. Ele define o ser como ser idêntico de si mesmo, imutável, interno, imprescindível, invisível aos nossos sentidos, mas visíveis apenas ao pensamento, certo? E a filosofia, para terminar, a filosofia, o senso comum é nada do que pensamentos não comprovados, de ideias que foram surgindo, né? E que a filosofia vem comprovar através dos questionamentos, através dessa busca, desse conhecimento, e que veio buscar cada vez mais questionar, analisar para buscar resultados. Bom, a gente concluiu agora na quinta-feira, dia 7/1, a metafísica de Aristóteles, e foi bem interessante porque ele busca o lado mais científico das coisas, né? E nos seus testes, a gente vê que ele usa várias causas, causa de matéria, causa de efeito, a causa final, e que os seus alunos, eles acham muito interessante que todo esse processo faz com que a gente chegue a esse conhecimento dele, mais científico dentro da filosofia, e que é bem interessante. Terminamos com a frase: sabemos que os poderosos têm medo do pensamento, pois o poder é mais forte se ninguém pensar. Então, a Marilena Chauí, com o livro Convite à Filosofia, que a gente trabalhou todas essas temáticas e trabalhamos dentro desse livro no ensino médio, né, do primeiro, segundo, terceiro ano, busca alertar que os poderosos têm medo do pensamento, porque se todo mundo pensar, vai desmistificar o que eles pensam, vai desmistificar o poder que eles têm, entendeu? Ou seja, eles querem que as pessoas não sejam tão pensantes, tanto que foi tirada a filosofia dentro do fundamental, anulado, né? Ou seja, não tem tanta importância, para que seja mais difícil esse acesso só em ensinos superiores, né? E para ensino médio, tá? Então, assim, a gente luta, a gente como futuros pensadores e futuros profissionais dentro da área de filosofia, a gente luta pela essa filosofia, que a filosofia ela faça presente nas nossas vidas, porque é um divisor de águas, faz uma sociedade ser mais justa, igualitária e acima de tudo, né? Tem essa questão do conhecimento, é algo seu que ninguém tira, né? E que a sociedade precisa, né? Ter mais pesquisadores, mais questionadores diante da vida. Tá bom? Obrigada, foi isso a apresentação. Eu quis fazer o resumo do resumo, porque quando a gente carrega, né, o vídeo fica muito grande, e aí não dá para poder apresentar no YouTube. Mas foi isso, tá, pessoal? Obrigada pela paciência, tá? Agradeço e até a próxima. Tchau.